Olá, bom dia. Eu me chamo Maicon Simão de Oliveira, sou graduado em Letras, Português, Inglês e as suas respectivas literaturas. Bom dia, alunos, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula. Frio aqui na nossa cidade, mas não muito, né? Nós estamos acostumados com um frio um pouco maior, ainda mais no inverno. Mas hoje está um friozinho agradável, né? E o que está agradável também, né, é a continuidade das nossas conversas, dos nossos diálogos, né, sobre os nossos assuntos, sobre os nossos conteúdos. Já estudamos, né, linguagem. O que é linguagem? Conceitos, né? Linguagem, fala, né? Língua, a linguagem dentro da literatura e a linguagem fora da literatura, né? A linguagem nos diferentes gêneros textuais, né? E como é a linguagem literária, como ela se apresenta e se comporta, né? Também a linguagem do nosso cotidiano, do cotidiano de vocês, do nosso convívio em casa, no trabalho para quem trabalha, nos outros ambientes e principalmente aqui na escola. Nós passamos um certo tempo considerável aqui na escola diariamente, né? Então, como acontece a nossa linguagem verbal, não verbal, né? Estudamos sobre os vícios de linguagem, né? Eu tenho um vício de linguagem que é o né? Você já falaram em várias aulas, nossa, o professor fala muito né? Eu tenho até que me controlar às vezes. Então, essa é a linguagem, né? Então hoje vamos aprofundar um pouco mais. Vamos? Então, vocês já leram, ouviram falar sobre metalinguagem? Pode falar. Né? Vocês sabem que eu gosto de. Vamos unir o comentário de cada um de vocês, daqueles que tiverem algum comentário, vamos unir junto com o meu e formamos, né, um conceito junto com os teóricos, né? É, pode falar, isso mesmo, show de bola, isso aí. Né? Então, tudo que vocês me disseram é metalinguagem, né? Mas vamos ampliar um pouquinho mais, vamos conversar um pouquinho mais. Então, metalinguagem, mistura de linguagem, texto sobre o texto, comunicação sobre a comunicação. Um exemplo claro de metalinguagem, né, é o autorretrato de um fotógrafo. Né? O fotógrafo tira um autorretrato. Né? Então, é a fotografia falando sobre a fotografia, representando a própria fotografia. Olha que interessante. Né? Quando um diário fala sobre um diário, por exemplo, né? Quando o cinema fala sobre si mesmo, o cinema falando sobre o cinema, o documentário falando sobre o documentário, né? Tá muito em vaga, né? Vocês que estão aí no Instagram, em outras redes sociais, né? Que estão crescendo, né? O Instagram falando sobre o próprio Instagram, né? Então, essa é a metalinguagem, a linguagem de si mesmo, e a linguagem sobre si mesmo, e essa mistura de linguagens, entende? Outro exemplo de metalinguagem, né, que é o filme sobre o cinema, tá? Nós assistimos até então algumas cenas, vamos assistir o filme posteriormente, mas até então assistimos algumas cenas, sem spoilers, claro, né? Do filme A Nova Onda do Imperador, né? O personagem Cusco, né? Ele interrompe o filme em algumas cenas para falar coisas aleatórias, né? Que talvez não tenham nem relação com o filme, mas vejam, né? É a interrupção é o filme, né? Sobre o filme interrompendo o filme, né? Vimos também, assistimos algumas cenas, né, do filme famoso Cantando na Chuva, 1952, cinema mudo em alta, né? Cantando na Chuva, né? Assistimos a tão famosa cena, né?
do ator, do personagem cantando na chuva, né, com o seu guarda-chuva, né, eu tenho o meu aqui inclusive, né, e então, cantando na chuva é claramente uma metalinguagem. Filme falando sobre o filme, né? Cantando na chuva, a história dos atores, né, que falam sobre o cinema. Então é o cinema falando sobre o próprio cinema, né? Para ficar melhor, para que entendamos mais, né, mais claramente, ampliarmos ainda mais, né? Já que nós estamos, inclusive, no texto literário, já estudamos um pouco do que é poema, do que é poesia, do texto do formato do texto literário, dos diferentes, né? Trouxe aqui um poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Poesia é o título do poema. Vamos ler? Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo, mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Então, olha, é a angústia do poeta, né, na hora de escrever um poema. É o poema falando sobre si mesmo. É a angústia de um poema dentro do próprio poema. Gastei 1 hora pensando num verso, gastar 1 hora pensando num verso. Então, um verso falando sobre um verso. Isso é metalinguagem, tá? Que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Olha a angústia que há, olha o eu lírico, como ele está angustiado, né, na escrita desse poema, né? Como esse poema ele é o eu lírico, né? O eu lírico poeta. Olha que interessante. Inquieto, vivo e não quer sair, mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira, né? Carlos Drummond de Andrade, um mestre, né? Já lemos alguns textos dele, né? E ele é conhecido pela metalinguagem, né? Tem alguns outros poemas do Carlos falando sobre a própria poesia, falando sobre a função de um poeta, sobre as angústias de um poeta na hora da escrita. Então, olha que interessante. Então é isso, né? Então, no filme, Cantando na Chuva, o filme fala sobre o filme, sobre o cinema. Então, o cinema sobre o cinema. No filme, a nova onda do imperador, né? O personagem ele interrompe o filme, né? Para construir falas que, que vão muitas vezes não tem nada a ver com o filme, com as falas que ele tem do personagem dele, mas é como se ele se sentisse o dono daquilo, né? Então a metalinguagem é elas falando sobre ela mesma, né? Então a metalinguagem é como se você falasse sobre si mesmo, as suas angústias, as suas tristezas, né? Os seus prazeres, né? A sua constituição. Para encerrarmos a nossa aula de hoje, vamos fazer uma atividade dinâmica. Vamos começar agora, mas não vai dar tempo, continuamos nas aulas seguintes. Então, dentro dessa caixinha, há vários gêneros, né? Documentário, por exemplo. Então, vocês vão ter que, quem achar o documentário, a palavra documentário, vai ter que fazer um documentário sobre um documentário. Beleza? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou à disposição. Bom, então vamos lá, eu vou distribuindo, tá? E vou explicando ao mesmo tempo, tá bom?